E se eu te dissesse que a maior força que você pode ter não vem do seu sucesso, mas das suas cicatrizes mais profundas? Muita gente olha para a Bíblia e vê heróis perfeitos, mas o livro de 2 Coríntios é provavelmente o desabafo mais cru, honesto e vulnerável de toda a história cristã. Imagine a cena. Paulo, o grande apóstolo, está sendo cancelado. Sim, ele estava sofrendo o que hoje chamaríamos de uma crise de reputação. A igreja que ele mesmo fundou em Corinto começou a olhar para ele e dizer que ele não era tão bom assim. Diziam que ele não falava tão bem quanto outros pregadores, que ele vivia doente, que era pobre e que passava tempo demais na prisão para ser alguém realmente abençoado por Deus. 2 Coríntios não é um manual de regras, é uma carta de defesa escrita com lágrimas e sangue, onde Paulo decide abrir o peito e mostrar que a verdadeira espiritualidade não tem nada a ver com a imagem de perfeição que a gente tenta vender no Instagram. Ele começa a carta falando sobre consolo, mas não um consolo barato. Ele fala de um consolo que nasce no meio da aflição extrema. Paulo conta que chegou a um ponto de desespero tal que achou que ia morrer, e é aqui que a narrativa vira a chave. Ele diz que isso aconteceu para que ele parasse de confiar em si mesmo e passasse a confiar naquele que ressuscita os mortos. É um soco no estômago do nosso ego. A gente passa a vida tentando ser autossuficiente, mas 2 Coríntios nos diz que o fundo do poço é, na verdade, o solo mais fértil para a nossa transformação. Paulo introduz uma metáfora que eu acho que é uma das coisas mais bonitas já escritas. Nós somos como vasos de barro. O barro é barato, é frágil, quebra fácil e não tem valor por si só. Mas o segredo não está na embalagem, está no conteúdo. Ele diz que temos um tesouro dentro desses vasos de barro, para mostrar que a excelência do poder pertence a Deus e não a nós. Se o vaso fosse de ouro e brilhante, todo mundo olharia para o vaso. Como o vaso é de barro e cheio de rachaduras, a luz que está dentro consegue brilhar para fora. À medida que a carta avança, a tensão aumenta. Paulo confronta os superapóstolos, aqueles caras que chegavam na igreja cheios de títulos, pedindo dinheiro e ostentando uma espiritualidade de palco. Paulo faz o oposto. Ele começa a listar o seu currículo, mas é um currículo de sofrimento. Ele fala das vezes em que foi açoitado, dos naufrágios, das noites sem dormir, da fome e do frio. Ele não está se fazendo de vítima. Ele está provando que o seu compromisso com a verdade é maior do que o seu conforto pessoal. Ele vira a lógica do mundo de cabeça para baixo. Enquanto todo mundo quer mostrar as medalhas, Paulo faz questão de mostrar as cicatrizes. Ele entende que a reconciliação é a palavra de ordem. Ele nos chama de embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo ao mundo através de nós. E qual é o apelo? Que a gente pare de tentar carregar o peso do mundo e aceite que a justiça de Deus não é algo que a gente conquista, mas algo que a gente recebe. Mas o clímax absoluto de 2 Coríntios, o momento que muda o jogo para qualquer um que esteja assistindo isso e se sinta insuficiente, é quando Paulo fala sobre o seu espinho na carne. Ninguém sabe exatamente o que era. Talvez uma doença crônica, um problema na visão ou uma perseguição implacável. O que importa é que Paulo implorou a Deus 3 vezes para que tirasse aquilo dele. E a resposta de Deus é o que define toda a teologia da vulnerabilidade. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pensa nisso por um segundo. Deus não disse que ia tirar o problema. Ele disse que a presença dele dentro do problema era o suficiente. Isso destrói aquela ideia de que se você tiver fé, tudo vai ser fácil. Pelo contrário, a fé, em 2 Coríntios, é o que te mantém de pé quando tudo está dando errado.
Paulo termina dizendo que, por causa disso, ele sente prazer nas fraquezas, nos insultos e nas angústias, porque quando ele está fraco, aí é que ele é realmente forte. Ele descobriu que quando ele chega ao fim de suas próprias forças, ele finalmente dá espaço para a força de Deus agir. Essa carta é um convite para você parar de esconder suas rachaduras. Ela ensina que a generosidade não vem de quem tem muito, mas de quem entende que já recebeu tudo o que precisava na graça. Paulo usa o exemplo das igrejas da Macedônia que, mesmo em extrema pobreza, transbordaram em alegria e generosidade. Ele nos lembra que Cristo, sendo rico, se fez pobre por nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Não de dinheiro, mas de propósito, de paz e de uma identidade que não pode ser abalada pelas crises do mundo. 2 Coríntios é o guia definitivo para quem está cansado de fingir. É sobre trocar a máscara da perfeição pela liberdade de ser humano, dependente e, ainda assim, profundamente amado. É a prova de que a nossa maior vergonha pode se tornar a nossa maior plataforma de ajuda para os outros. No final das contas, a mensagem de Paulo é simples e revolucionária. A vida não é sobre o quanto você consegue brilhar, mas sobre o quanto você permite que a luz de Deus brilhe através das suas imperfeições. Se você se sente quebrado hoje, saiba que é exatamente pelas rachaduras que a luz entra. Não tente consertar o vaso de barro antes de deixar o tesouro entrar. A força que você tanto busca não está na ausência de problemas, mas na presença constante daquela graça que, como Paulo descobriu, realmente basta. Se essa mensagem tocou o seu coração ou te trouxe uma perspectiva nova sobre as suas próprias lutas, compartilha esse vídeo com alguém que também precisa saber que não tem problema não estar bem o tempo todo. Comenta aqui embaixo, a graça me basta, e segue o perfil para a gente continuar explorando essas verdades que transformam a vida. Vamos espalhar essa luz juntos.